tá? Eu acho que tá gravando aqui, se eu conseguir gravar a tela, ótimo. Aí eu disponibilizo para você. Se eu não conseguir gravar essa tela aqui, a gente vai ter que ficar só com a nossa aula síncrona mesmo aqui direitinho, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Então, deixa eu ver. Não, professor. Antes, vocês querem colocar alguma coisa, alguma dúvida? Acho que a gente já se conhece, né? Qualquer coisa vocês levantam o braço aí e falam, podem interromper, podem participar, tá? Eu tô bem feliz aqui em poder estar aqui dando aula para vocês, todo mundo bem, né? Todo mundo de volta aqui. E agora vocês são os do terceiro ano, né? Muito bom. E a gente vai revisar vários assuntos aqui, tá, pessoal? A gente vai revisar aqueles nossos assuntos da classificação dos seres vivos. A gente vai ver aqui assuntos, a gente vai ver um pouquinho de embriologia, um pouquinho de fisiologia, classificação dos seres vivos, mas eu quero dar uma puxada aqui. Quero começar com essa aula aqui de genética, né? A gente vai ver evolução, ecologia, mas eu vou começar com esse conteúdo aqui com vocês, tá? Vamos lá? Gente, e outra coisa, essa aula aqui, para quem não conseguia acompanhar hoje aqui, eu tenho ela gravada no YouTube que eu fiz o ano passado, tá? O ano passado nem no Meet eu estava conseguindo dar aula. Eu tenho ela no YouTube, quando acabar eu vou mandar o link dessa mesma aula aqui para vocês assistirem com calma, tá? Ou aqueles que não conseguiram entrar hoje. Basicamente, gente, com esse slide aqui, eu quero que vocês saibam o que é hereditariedade, o que é informação hereditária, tá? O que é, gente, hereditariedade, informação genética, passada de pai para filho. Basicamente, vocês já pararam para pensar, tá? Que o que é passado do pai para o filho é um óvulo e um espermatozoide que se juntaram e formaram um zigoto, tá? Então, essa bolinha aqui que vocês estão vendo aqui, em A, em C e E, essas três bolinhas aqui, isso aqui nada mais é do que um espermatozoide que juntou com o óvulo e formou um zigoto. Então, vocês estão vendo três zigotos aqui. Beleza. Mas, então, são um pouquinho parecidos? São redondinhos, são pequenininhos, são parecidos, ó. Aqui tem 100 micrômetros, 50, mesmo tamanho, uma bolinha redondinha, beleza. Agora, isso aqui é um zigoto de ouriço do mar. Olha o que deu. Se desenvolveu e virou um ouriço do mar. Isso aqui é um zigoto de um pequeno roedor. Olha aqui o que virou. Isso aqui é um zigoto de uma alga verde aqui, multicelular. Aí eu vou parar e perguntar para vocês. Vocês já pararam para pensar que três zigotos tão parecidos morfologicamente carregam no DNA deles uma informação diferente cada um, que quando desenvolve no embrião, no indivíduo adulto, forma seres completamente diferentes. E eu vou falar para vocês, o DNA dos três, o que tem ali no DNA dos três? Timina, citosina, guanina, adenina, não é não? Os três têm a mesmo tipo de nucleotídeo, adenina, timina, citosina, guanina, tá? Que vai virar o quê? Adenina, citosina, uracila, timina, né? Vai passar por RNA, né? Vai ter uracila agora, não vai ter a timina, e vai produzir proteínas que vão formar seres vivos diferentes. Então, isso é informação genética, isso é hereditariedade. Fica ali preso na sequência de DNA e que vai dar origem a indivíduos diferentes, tá? E isso aí é estudado em várias linhas da biologia, principalmente na genética. Para a gente entrar em genética, essa aula aqui é uma base que vamos esclarecer alguns conceitos, né? O que de fato é um gene? E o que são genes alelos? Gene eu sei, gene é um pedacinho de DNA que tem uma informação genética para produzir proteína. Mas o que é um gene alelo? Um gene alelo do outro, tá? Então eu vou explicar na aula. Vocês já ouviram falar, ou até eu já devo ter falado em aula, o indivíduo é homozigoto, ou o indivíduo é heterozigoto. O que é isso? Homozigoto, heterozigoto. Qual é a diferença entre fenótipo e genótipo? E o que é um gene dominante e o que é um gene recessivo? E entre os genes dominantes, existem vários tipos de dominância completa, ou também chamada de absoluta, a incompleta ou intermediária e a codominância, tá? Então, a genética, tá, é uma parte da biologia que vai estudar as leis da hereditariedade. Então, como é que aquele óvulozinho ali vai dar origem a um indivíduo com aquelas características? Então, é isso que a gente vai estudar em genética, tá?
Ou seja, como é que aquelas características ali que os filhos herdam dos pais, como é que elas são guardadas, armazenadas e passadas, né? Então a gente vê aqui a minha filha, né, parecida comigo. Ela carrega os meus genes, né? Essa criancinha aqui parece aqui com o pai dela, ó, a mesma cara, o mesmo jeitinho, nariz, olha só. Então a gente tem nos nossos gametas os genes que são fundidos com gametas de outras pessoas e que dão origem aos nossos descendentes, tá? Então isso é um fenômeno da hereditariedade, e essa hereditariedade não é uma coisa assim aleatória. Tem partes aleatórias, mas você consegue estabelecer a forma com que ela se propaga, consegue estudar a forma com que ela se propaga. E isso então é a genética que a gente vai ver. Então a primeira coisa que eu quero que vocês diferenciem, deixa eu ver aqui, cadê vocês? Estão me vendo aqui? Cadê? Estão aqui, tudo bem? Então, aqui. Tá? Aham. Felícia, Davi, Alexandra. Ah, professor, não entendi e tal. Pode ligar o áudio e interromper o par na hora. Eu tô aqui para vocês entenderem esse conteúdo, tá? Ok. A primeira coisa que eu quero que vocês parem de confundir é gene e cromossomo. O que é a diferença do cromossomo? O que é um gene? Cromossomo é uma estrutura enorme, tá? Feita de DNA, muito DNA, e que carrega muitos e muitos genes. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um cromossomo. Isso aqui veio do pai, isso aqui veio da mãe, tá? E o gene é um pedacinho do DNA que está ali naquele cromossomo, tá? Então, olha, o gene, o que ele é? Ele é formado por uma sequência específica e ordenada de ácidos nucleicos, tá? Que vai codificar um produto final funcional. Vai ser uma proteína ou vai ser um RNA, tá? Então, dentro dos cromossomos, eu tenho vários e vários genes, mais de 1000 genes, tá? Aí, o local que o gene tá, a gente chama de loci, ou locus gênicos, tá? Vamos lá. Então, olha só. Dentro do cromossomo, eu tenho um gene. E o gene é formado pelo quê? Lá no primeiro ano, a gente estudou, vocês não fizeram o primeiro ano comigo, mas quem fez o primeiro ano comigo, a gente estudou proteína, lipídio, carboidrato, né, que é glicídio, vitaminas, nucleotídeos, tá? Então, os nucleotídeos, né, formam as proteínas, tá? Mas aqui, ó, os ácidos nucleicos, desculpa, que os ácidos nucleicos, eles formam aqui o DNA, tá? Quem são os ácidos nucleicos? Adenina, timina, guanina, citosina. Então, a gente tem aqui, ó, purinas e pirimidinas, tá? Com 2 ou 1 anel. A adenina só se liga com a timina, a citosina só se liga com a guanina. Então, a gente, inclusive, tem cálculos para saber, se você dá o número de timina e guanina, você consegue calcular quanto adenina e citosina tem no DNA, porque existe uma forma como essas moléculas se organizam, tá? Um pedacinho de DNA é um gene. E onde é que está o gene? Dentro do cromossomo. Então, o cromossomo carrega muitos e muitos genes. Olha essa figura aqui, vai ficar mais legal. Esse negocinho aqui, ó, aqui vocês estão vendo 2 cromossomos diferentes, um do pai e um da mãe. Cada um desses bracinhos aqui pode se duplicar, né, naquela fase chamada de duplicação, com a ajuda da RNA polimerase, formando 2 bracinhos assim, ó. Então, isso aqui é um cromossomo duplicado. Isso aqui não é um cromossomo homólogo, isso aqui são cromátides irmãs, tá? E quando eu começo a desenrolar esse cromossomo e abrir, olha só, nossa senhora, vai ter um fiozinho mais fino, mais fino, mais fino. Quando eu desmanchar todinho esse DNA, aí vai aparecer essa escadinha aqui. O que é essa escadinha aqui? As bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, tá? Uracila não, uracila só lá no RNA. E isso aqui é aquele esqueleto de pentose fosfato, que segura o DNA, tá? Então, o que é um cromossomo? Um cromossomo é um monte de DNA todo enovelado, enroladinho. O que é um gene? Um gene é um pedacinho do DNA, e esse pedacinho do DNA, por exemplo, vou pegar aqui, ó, um pedacinho aqui do DNA, aqui, só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, vamos ver que aqui é uma adenina, uma timina, uma citosina, uma guanina, uma uracila não. Outra adenina. Aí isso aqui vai ser o quê? Transcrito, né, em RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, o que acontece? Ele sai do núcleo, pelo poro nuclear, passa a carioteca, se for um eucarionte, né?
E lá no citoplasma ele se liga ao RNA ribossômico, que é assim, né? Parece um champignonzinho. E aqui ele começa a produção de proteína. Então, um gene, né? Ele vai produzir uma proteína. Ou o gene, ele pode produzir um próprio RNA ribossomal, por exemplo, um RNA ribossômico, tá? Então, já sei a diferença de um gene e de um cromossomo. Isso aqui eu não erro mais. Beleza? Beleza. Então, pessoal, quando eu tenho um cromossomo que vem do pai e quando eu tenho um cromossomo que vem da mãe, eu chamo esse cromossomo e eles têm os genes que produzem o mesmo tipo de proteína, a gente chama ele de cromossomos homólogos, tá? Aí a gente vai ver, sabe aquele negócio de lá do Mendel, as ervilhas de Mendel? Já ouviram falar das ervilhas de Mendel? Ainda Sim, não. professora. Ah, alguém já? A ervilha verde, a verde, a amarela, a rugosa, a lisa. Vocês lembram dessa historinha? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Pronto. Então a gente vai ver essa historinha aí do Mendel aí, dessas ervilhas aqui nessa aula, nessa e nas próximas, tá? No caso aqui eu tenho uma planta, e digamos que essa planta aqui ela é macho, tá? E essa planta aqui é fêmea. Tanto faz. Aqui, ó. Ah, é porque esse aqui tá aqui o gameta masculino, tá aqui o gameta feminino, né? Tá aqui o anterozoide, tá aqui uma osfera. O macho, quando ele produz o processo de meiose, aí você vai dizer, ai meu Deus do céu, meiose, não vi meiose, eu tenho uma aula gravada de meiose do primeiro ano. Ele vai produzir um gameta aqui, tá? E esse gameta ele tem um gene qualquer. A fêmea faz a meiose, produz um gameta e tem um gene qualquer. Esses dois genes aqui, ó, eles vão codificar a mesma coisa, que é a cor da semente da ervilha. Só que esse aqui está dizendo que a semente vai ser amarela e esse aqui está dizendo que a semente vai ser verde. Mas não interessa. Os dois genes, o que, que eles estão responsáveis por fazer? Dar a cor da semente da ervilha. Então a gente chama esses dois genes aqui de alelos, tá? Então a primeira coisa que eu falei que eu ia dizer para vocês que era gene alelo. O que, que é um gene alelo? Um gene ele é alelo a outro gene. Então genes alelos, eles têm aquele pedacinho de DNA que vai codificar o mesmo tipo de proteína. Ah, professora, mas uma é a proteína amarela, uma é a proteína verde. Não interessa, os dois é a cor da semente, tá? Então a gente chama de gene alelo. Porque, só para vocês diferenciarem, por exemplo, aqui eu tenho, ó, vou pegar a caneta aqui. Aqui eu vou ter um gene da rugosidade aqui, R, e aqui o gene R, tá? Esse gene aqui, ele é alelo a esse aqui, porque os dois vão dar a textura da ervilha, se é rugosa ou se é lisa. Mas eu vou perguntar para vocês aqui, ó, esse gene R aqui, ele é alelo ao V? Não é alelo, porque um tá dando rugosidade e outro tá dando cor, são coisas diferentes. Então, genes alelos, eles são responsáveis pela mesma característica. Não interessa se eles são iguais ou não, tá? Vou continuar aqui, vocês vão entendendo. Ó, aí aqui eu tenho dentro de uma célula, essa minha célula aqui tem 2 cromossomos só. Professor, eu tô vendo 4. É porque é o seguinte, pessoal. Esse cromossomo aqui veio da mãe, tá? E esse cromossomo aqui veio do pai. Então, esse cromossomo aqui é homólogo desse, tá? Esse cromossomo aqui veio da mãe, esse cromossomo aqui veio do pai, tá? Então, esse indivíduo aqui, ele tem, digamos, a gente chama aqui, ó, a gente fala que ele tem o cromossomo aqui, o par 1, um par, 2 pares, tem 2 pares de cromossomo, tá? Esses cromossomos homólogos aqui, ó, por exemplo, o Azão vai ser homólogo ao Azinho. O Bzão vai ser homólogo ao Bzinho. Qual é a característica que o Azinho vai dar? Não sei. Que o Bzinho vai dar? Não sei. Mas eles vão dar a mesma coisa. Por exemplo, o Azão pode ser uma planta alta, o Azinho pode ser uma planta baixa, o Bzinho pode ser uma flor branca, o Bzinho pode ser uma flor vermelha. Mas os dois aqui, Azão, Azinho, os dois são para a altura da planta, então eles são alelos, tá? Os dois aqui são para a cor da folha, então eles são alelos. Ai, professor, mas como é que tu sabe que esse aqui é da cor da folha ou é da... Eu estou inventando, porque eu só estou dizendo que aquele ali está dando a mesma característica, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho cromossomos homólogos, que é um que veio um do pai e um da mãe. Os cromossomos homólogos, eles têm genes alelos, tá? Eu posso falar, por exemplo, que esse gene aqui, Azão, ele é alelo do Bzão? Não. Não, professora. Claro que não, exatamente, certíssimo, né?
porque isso aqui é uma característica, isso aqui é outra. É outra coisa diferente, tá? Então, vocês estão indo muito bem. Então, na célula diploide, que são todas as células do nosso corpo, todo o nosso corpo tem células somáticas, 2N, 2 lotes de cromossomos, tá? Os cromossomos são distribuídos sempre aos pares, um vem do pai, um vem da mãe. E a gente sempre chama esses cromossomos de homólogos, tá? Tanto é que lá, quem fez o primeiro ano comigo, quando a gente estudou mitose, a gente estudou lá que na primeira divisão da mitose separa os cromossomos homólogos, né? A gente estudou isso aí, tá? Então, tá aqui, ó, em cada par de cromossomo, né, nós temos aqui os cromossomos homólogos, um é de origem paterna e um é de origem materna, tá? Beleza, então vamos lá. Tá aqui, esse é o homólogo desse e esse aqui é o homólogo desse, então eles são genes alelos, tá? Aí, repetindo, o local que o gene ocupa é chamado de quê? Locus gene ou locus. É aquele local que o gene ocupa dentro do cromossomo, tá? Por exemplo, aqui ele ocupa a parte superior, aqui também ocupa a parte superior, mas são cromossomos diferentes, tá? Isso eu falei um organismo diploide que tem células somáticas. Mas, pessoal, nós temos células que não são somáticas, que não são diploides. Nós temos células que são N, só tem um lote de cromossomos, são células germinativas. Quais são essas células? Os espermatozoides e os óvulos. Quando ocorre a gametogênese e a formação desses gametas, que ocorre um processo chamado meiose, além da separação dos cromossomos homólogos, ocorre a separação das cromátides irmãs, tá? Então, ocorre ali, eu até me confundi uma coisa, na mitose só tem a separação das cromátides irmãs. Na meiose, tá? Primeiro separa os homólogos e na segunda rodada separa as cromátides irmãs. A mitose é igual à segunda divisão da meiose. A mitose é muito parecida com a segunda divisão da meiose. Então, na meiose ocorre essa separação desses homólogos e o que acontece? O número de cromossomos cai pela metade, né? Então, por exemplo, eu tenho 26 cromossomos, os meus gametas têm 23. Quando um óvulo meu juntou com o espermatozoide, formou um outro indivíduo com 26 cromossomos. Senão, os cromossomos iriam sempre aumentar. Se eu tenho 26, produzisse 26, juntasse com 26 do meu marido, ia cada vez aumentar, entendeu? Então, aqui eu tenho os gametas masculinos, aqui os gametas femininos. Eu tenho aqui, ó, o espermatozoide e aqui o óvulo, né? Ocorreu a fertilização, o zigoto restaurou o número de cromossomos aqui, né? 46 cromossomos, tá bom? Então, gente, pra gente entender esse negócio aqui, mais um pouquinho de gene, olha só. O pai, ele tem um P grandão e a mãe tem um P pequenininho. O P grandão, ele determina uma característica chamada polidactilia. O que é polidactilia? É quando a pessoa tem mais de 5 dedos na mão. Então, existe uma característica genética que faz com que a pessoa tenha 6, 7 dedos, que é chamado de polidactilia. Quando existe um gameta carregando um Pzão, a pessoa tem a polidactilia. É uma doença dominante, tá? Quem tem o Pzinho, ele vai ter a pentadactilia, ou seja, 5 dedos na mão, tá? Então, o que acontece? O gameta, ele vai carregar um gene, e esse gene ele vai se fundir, pai e mãe, e vai formar um indivíduo que vai ter os dois genes alelos. Um veio do pai e um veio da mãe. Qual que vai expressar a sua característica? Aí vai depender de como que as coisas vão se caracterizar. Tá? Deixa eu só ver aqui que a nossa aula é até 5h45, não é isso? Sim, professora. Tá, vocês me avisam aí quando faltar 5 minutinhos, tá? Então, gente, além do conceito, né, que nós temos um cromossomo homólogo ao outro, a gente também tem outro conceito que eu falei que ia falar para vocês. Homozigoto e heterozigoto. Gente, quando os alelos são iguais, olha aqui, ó, azão, a gente fala que aquele indivíduo ele é homozigoto para aquela característica. Se eu tenho azão, azinho, eu vou chamar que ele de heterozigoto para aquela característica. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tem o cromossomo 1 e tenho o cromossomo homólogo dele, tá? Olha aqui, ó. Para a característica A, esse cara é heterozigoto ou é homozigoto? Heterozigoto. Heterozigoto. Perfeito. Para a característica B? Homozigoto. Não, heterozigoto. Heterozigoto. Para a característica C? Homozigoto. Homozigoto. Para a característica D?
Heterozigoto. E para a característica E? Homozigoto. Homozigoto. Facílimo, tá? O heterozigoto a gente também chama ele de híbrido. Então, o indivíduo que é híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Ou se alguém falar, um indivíduo que é puro, foram pegadas ervilhas puras verdes, então ela é homozigoto. Puro porque é igual, hétero porque é diferente, híbrido porque é diferente, tá? Outro conceito que a gente tem que saber é a diferença entre genótipo e fenótipo, tá? O genótipo, gente, é aquela representação através de uma letrinha. O genótipo é Vzão ou é Vzinho, é Azão ou é Azinho. É aquele gene que vai estar lá dentro do cromossomo que a gente não consegue ver. Se eu tiver um genótipo Vzão, a ervilha vai sair amarelinha. A característica amarelinha, ela é um fenótipo, certo? Então, aquilo que a gente consegue ver é fenótipo, aquilo que é modificado pelo ambiente é fenótipo. Aquilo que está lá dentro do cromossomo que a gente não consegue ver é o genótipo, tá? Então, aqui, ó, essa letrinha Vzinho aqui é um tipo de DNA, um genótipo Vzinho, e quando ela se manifesta no fenótipo dela, na produção de proteína, ela tem essa corzinha verde, que é o fenótipo dela, tá? Então, o genótipo é a constituição gênica, a constituição genética de todos aqueles alelos. O Azão, Azinho, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho, todos ali são o genótipo da pessoa. O genótipo eu herdei da minha mãe e do meu pai, eu não consigo mudar mais meu genótipo. Já veio, no momento que eu nasci, eu vim com ele, e tchau e benção, só se eu nascer de novo para mudar meu genótipo, tá? Já o fenótipo, ele pode ser modificado, né? Por exemplo, se a pessoa faz bastante exercício, se alimenta bem, ela vai modificar ali a sua constituição proteica. Se eu pegar bastante sol, eu posso ficar mais bronzeada. Então, aquilo que a gente vê, a característica que a gente vê, tá? É o fenótipo. Mas o fenótipo não é só fruto do ambiente, ela é fruto da interação entre os genes e o ambiente. Por exemplo, eu posso pegar e ir ali para um igarapé e passar uma semana ali no sol, eu nunca vou conseguir ficar da cor de uma pessoa que é africana mesmo, mas eu consigo me bronzear bastante. Então, o meu fenótipo vai ser uma mistura do meu genótipo com o meu fenótipo. Eu não consigo produzir aquela quantidade de melanina, meus melanócitos são deficientes, né? Diferente de uma pessoa que é africana, que tem os seus melanócitos a todo vapor, com alta proteção contra raios ultravioletas. Então, o nosso genótipo, influenciado pelo ambiente, forma o nosso fenótipo, tá? Aí aqui um exemplo. Qual é o genótipo desse indivíduo? Ele é Pzão, Pzinho. Qual que é o fenótipo dele? Pzão, Pzinho, ele vai ter polidactilia, tá? Então, essa pessoa aqui vai ter polidactilia, infelizmente. Vai ter mais de um dedo na mão, tá? Aí, com relação a outro conceito que a gente tem que saber para a introdução à genética, recessivo e dominante. O que é recessivo e dominante? Gente, recessivo, recesso, é sumiço. Quando o professor entra em recesso, vocês conseguem encontrar o professor? Não. Ele desaparece. Então, recessivo é uma coisa que desaparece. E vai reaparecer lá quando as aulas voltam. Aqui, ó. Sumi aí um mês aí da vida de vocês, mais de um mês, e agora eu tô aqui. Pá, pontualzinho no meu horário de aula. Então, eu posso reaparecer lá na frente. O recessivo, ele some e ele aparece depois. E ele é representado por letrinhas minúsculas. E o dominante, ele sempre vai estar presente na geração seguinte. Eu vou mostrar vários exemplos aqui para vocês, tá? E os dominantes, tem 3 tipos de dominância. A completa, ou absoluta, a incompleta ou intermediária e a codominância. Então, tem a completa, a incompleta e a codominância. Vou explicar. Meu Deus, é tanta palavra, meu Deus, é tanto conceito. Calma. Eu tenho uma aula do YouTube gravada, bem detalhadinha, explicando tudo isso aqui, tá? Aí eu vou enviar o link ali, vocês podem assistir de novo, para não ir perdendo o fio da meada, porque a genética, quando engrena, é bom que você já tenha alguns conceitos solidificados na cabeça, tá? Então, olha aqui. O gene dominante, o que vai acontecer? Tá aqui o azão, né? Ele vai inibir o outro alelo dele. Mas se eu tenho um azão dominante e um azão dominante, os dois ficam dominando juntos, digamos assim, tá? Agora, olha aqui essa cor aqui, ó. Essa letrinha aqui, Vzinho, Vzão, Vzinho. Esse Vzão vai dominar e esse recessivo vai desaparecer daqueles filhotes, tá? Ó.
Esse cromossomo verde aqui veio da mãe. Esse cromossomo azul veio do pai. Esses cromossomos são homólogos, tá? Então, se eles são homólogos, os genes são alelos, tá? Então, esse azão não tem problema. Com certeza, o filho vai ter essa característica do azão, porque os dois estão dominando ali junto. Agora, esse aqui, ó, Fzinho, Fzinho, ninguém domina. Então, o que vai aparecer? O Fzinho aparece, tá? Na geração dos filhos. Se o pai e a mãe são Fzinho, Fzinho, todo filho tem que ser Fzinho, né? A mesma coisa, se a mãe e o pai são azão, azão, todos os filhos têm que ser azão. Quando é homozigoto dominante, quando é homozigoto recessivo, aquela característica vai aparecer no filho, é claro, porque tanto faz o dual do pai ou da mãe, vai ter que aparecer. Agora, quando é heterozigoto, é que a gente tem que prestar atenção e descobrir qual que é dominante. Geralmente, o representado pela letra maiúscula. E geralmente ele é uma característica do minúscula. Por exemplo, o Vzão, Vzinho, geralmente é a semente amarela, tá? Geralmente é a semente amarela. Mas deixa isso aí pra lá. O que acontece? Se eu tenho Vzão, Vzinho, o filho vai manifestar qual característica? O Vzão. A mãe vai ser dominante aqui, a cor da mãe, em relação à cor do pai. Tá? Um exemplo de dominância completa vai ser o albinismo, tá, pessoal? O albinismo eu represento ele por azinho, azinho. E a pessoa que é pigmentada, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser azão, azão, ela manifesta o pigmento na pele, ou ela pode ser azão, azinho. Quando ela é azão, azinho, eu vou dizer que ela é o quê? Heterozigota, tá? Mas é claro que o azão vai dominar. Essa menina aqui, ela tem que ter um azão. Não sei se é azão, azão ou azão, azinho, mas ela tá produzindo pigmento. Agora, essas crianças aqui, essas mocinhas aqui, essa criancinha, olha como tá linda, elas não produzem o pigmento, então ela é azinho, azinho. Só que, gente, você não precisa decorar. Ah, então quer dizer que o albinismo é recessivo? Sempre a questão vai falar se é recessivo ou vai dar uma dica, tá? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo me explicar um pouquinho melhor. O gene azão vai determinar a pigmentação na pele. O gene azinho vai determinar a apigmentação, a falta, a ausência do pigmento. E a pessoa vai ser assim, ó, branquinha, branquinha, branquinha. Sem nada de melanina quase na pele, tá? Então, o indivíduo aqui, ó, que é azão, azão, ele é pigmentado. Mas se ele for azão, azinho, ele vai ser pigmentado? Vai ser pigmentado. Mas ele não vai ser homozigoto, ele vai ser heterozigoto. E o indivíduo que é azinho, azinho, para a cor da pele, não produz nenhum pigmento, então ele é albino, tá? Gente, observando isso aqui, quem que tá dominando aqui? É o azinho ou é o azão? É o azinho ou é o azão que tá dominando? O azinho. O azinho. O azinho pequeno ou o azão grandão? O azinho pequeno. É o seguinte, o azinho pequeno, para ele aparecer, ele precisa estar em dose dupla. Já o azão, basta um, ele domina todo mundo e fica pigmentado. Então, aqui o azão é dominante. O azinho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu tenho, vamos ver se eu consigo clarear a cabeça de vocês através desse heredograma, tá? Se aqui eu tô falando que é um heredograma do albinismo, quem tiver marcado é albino. Aí tu vai perguntar, professor, o albino não é o branco? Por que tá aqui no escurinho? É porque a característica marcada, a churada que chama aqui, é a característica que tá falando aqui, ó. Se ele tá falando do albinismo, então esse aqui é albino. Como que é um albino? Olha aqui, ó. Como que é um albino? Como que eu falei que é um albino? Um albino é assim, ó. Azinho, azinho, né? Essa menina aqui, ó, ela pode ser azão, azão ou azinho, azinho, não sei. Ó, o azão, azinho, ele produz pigmento. Azão, azinho produz pigmento. Azão, azão produz pigmento. Quem é que não produz pigmento? O azinho, azinho não produz pigmento. Então, olha só. Se aqui tá falando que o heredograma é do albinismo, então essa mulher é azinho, azinho. Esse homem é azinho, azinho. E essa mulher aqui é azinho, azinho. Professora, como é que você sabe quem é mulher, quem é homem aqui? Não tá dizendo nada. Geralmente, quadradinhos são homens, tá? Vou pegar aqui. Quadradinhos são homens. Círculos são mulheres. Quando eu tenho essa ligaçãozinha aqui, é um casamento, um filho. Aqui eu tenho 3 filhos, então eu tenho um homem casado com uma mulher,
que tiveram 3 filhos. Aqui eu tenho um homem albino, casado com uma mulher pigmentada, que tiveram 3 meninas pigmentadas, né? Aqui um homem pigmentado, casou com uma mulher albina, teve uma menina pigmentada e 2 meninos pigmentados. Esse rapazinho aqui casou com uma moça, os 2 são pigmentados, mas eles tiveram uma criança sem nenhum pigmento, uma criança albina. Então, gente, se essa criança albina aqui, ó, tá? Se essa criança albina, ela veio, né? Essa criança aqui, esse azinho veio um do pai e esse azinho aqui veio da mãe. Concordam comigo? Só que se o pai é pigmentado, ele tem que ter um azão. Se a mãe é pigmentada, ela tem que ter um azão. Então, vejam que a característica recessiva, ela surge do nada. Lembra que eu falei para vocês que o recessivo ele desaparece, depois aparece, que nem o professor de férias? Então, olha, tá lá em cima o albino, aí o albino desapareceu nos filhos e foi aparecer lá nos netos. Então, as características recessivas que ficam escondidinhas. Aí, esse cara aqui, ó, todos esses branquinhos eu tenho certeza que tem que ter um azão. Porque se eles fossem azinho, eles seriam albino. Então, todos eles aqui têm que ter certamente um azão. Os únicos que são azinho são esses que estão marcados, que são os que são albinos, tá? Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos ver aqui. Tem como saber se esses irmãos aqui são azinho? Qual é a outra letrinha? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Vou pegar aqui essa cor aqui. Alguém sabe qual é o genótipo desse irmão, dessa irmã e dessa irmã aqui? Essa aqui eu já sei. O genótipo é azinho. E o fenótipo é pigmentado. Qual é o genótipo dessa garota aqui, ó? Dessa garota. Qual é o genótipo dessa garota? E dessa garota aqui? Qual é o genótipo dela? Tem como saber? Olhem para o pai. Se o pai é azinho, Azinho. Seria azinho também, professora. por que tem que ser azinho? Porque o genótipo dele é azinho também. Então, já que eles são filhos deles, eles vão ter o mesmo genótipo do pai, né? Tem que ter um do pai. Esse azão veio da mãe. Esse azão veio da mãe. O que o pai pode doar, coitadinho? Só um azinho. Só doa um azinho. A mesma coisa, esses carinha aqui, ó. Essa mulher é o quê? E esse carinha é o quê? Essa mãe pôde doar um azão? Não. Não. Quem doou esse azão aqui foi o pai. Quem doou esse azão aqui foi o pai. Então, o que a mãe só tem para doar o quê? O azinho. O azinho. Então, a gente consegue ir descobrindo toda a família que a gente foi descobrindo, tá? Agora, eu vou perguntar para vocês, esse aqui tem como saber? Não sei. Esse aqui pode ser azão, pode ser azão, mas ele pode ser azinho. Por quê? Pode ser. Ele pode ser. Ele pode, por azar, por sorte, não ter doado um azinho, mas ele pode ser azinho, tá? Não tem como saber. Então, eu boto uma interrogação. Esse aqui também não tem como saber. Qual que é o outro aqui? Se é um azinho ou se é um azão, não sei, tá? Professora? Pode falar. Para caso a gente saber, a gente também precisaria dos genótipos dos pais deles, né? Exato. Então, nem todo mundo eu consigo determinar. A mesma coisa esses aqui, ó. Tem como saber quem são esses aqui? Deixa eu ver se tem. Olha, é o seguinte. Esse azão pode ter vindo daqui, tá? Mas esse aqui pode doar outro azão. Pode. Ou esse aqui pode ter doado um azinho. Pode. Então, esse aqui eu também não consigo saber. E nem esse irmão aqui eu também não sei. Pode ser azinho. Agora, esse aqui eu tenho certeza, esse aqui eu tenho certeza, esse aqui eu tenho certeza, esse aqui eu tenho certeza. Por quê? Por conta desse aqui que só dou azinho, esse aqui que só dou azinho, tá? Aí eu vou jogar agora isso aqui, ó. Agora eu vou pular do heredograma, que é esse negocinho bonitinho aqui, lá pro quadro de Pinet, tá? Vamos pegar e vamos fazer o cruzamento desse cara aqui, ó. Esse cara com essa mulher aqui. Qual que era o genótipo dele, gente? O que era? Ele tinha um azão, né? Vou até trocar a cor aqui. Ele tinha um azão, né? Ele é pigmentado, então ele tem que ter um azão.
não é verdade? Essa Sim. mulher pigmentada, ela tem Isso. um azão. Mas se eles tiveram um filho azinho, eles doaram, cada um doou um azinho. Eles são os pais dessa criança aqui. Então, um azinho veio daqui e um azinho veio daqui. Então, vamos fazer agora o cruzamento do quadro de Pinet aqui. Bora fazer aqui. A gente faz assim, ó. A gente coloca aqui homem, aqui mulher. Ah, professora, eu quero botar a mulher lá. Pode, faça como você quiser. Bote o homem para um lado, a mulher para o outro. Quais são os gametas? Qual é o genótipo da mulher? A mulher tem azão e azinho. E o homem? Azão e azinho. Então, gente, os gametas que a mulher pode doar, ela pode doar esse azão, né? Ela vai doar para cá o azão e esse cara aqui vai doar o azão. Então, eles podem ter filho azão. Pode. Aqui, mulher, o homem vai doar o azão, a mulher vai doar o azinho. Tá vendo, ó? Esse azão aqui, já vou mostrar onde é que vem. Aqui a mulher vai doar o azão. Opa, o homem o azão, mulher o azinho. E azinho, tá? Vou mostrar aqui cada um onde é que veio. Esse azão veio daqui. Esse azão veio daqui, tá? Beleza? Esse azão veio aqui da mãe, ó. Esse azinho veio aqui do pai. Esse azão desceu aqui e esse azinho veio pra cá. E de onde é que vieram esse aqui? Um da mãe e um do pai. Aqui que eu vou calcular a probabilidade de ter um filho albino. Aí eu vou perguntar para vocês. 2 pais heterozigotos, não são heterozigotos? Para o albinismo, qual a chance deles ter um filho albino? Aí que vocês saberiam me responder isso aqui? Eu falaria de 25%. Perfeito, 25%, um quarto, tá? E vocês conseguiram entender onde é que veio cada letrinha dessas aqui? Sim. Tá? Então, Sim. aqui é um heredograma, isso aqui é um quadro de Pinet, isso aqui é uma dominância completa. Porque quando eu tenho azinho, ele vai ser pigmentado, tá? Beleza? Agora, gente, se eu perguntar assim, ó, um casal heterozigoto para o albinismo tiveram um filho pigmentado. Qual é a probabilidade dele ser homozigoto? Olha a pergunta. A pergunta é, um casal heterozigoto para o albinismo, então é esse casal, tiveram um filho pigmentado. Então, o filho pigmentado é um desses 3 aqui. Tiveram um filho pigmentado. Então, só tem essas possibilidades. Qual é a chance dele ser homozigoto? 1/3. 1/3. Oh, meu Deus, a coisa linda tá bom demais. Vamos embora. Professora, Oi. falta um pouquinho para acabar a aula. Falta 1 minuto, na verdade. Só 1 minuto. Sim. Falta 1 minuto. Oh. Eu ia lhe falar, mas a senhora estava tão empolgada dando aula. Então, a gente vai ver na próxima aula a dominância incompleta. Só para vocês dar uma ilustrada aqui, ó. A incompleta, o que vai acontecer? Quando eu tenho assim, ó, Vzão, que é vermelho, e BB, que é Bzão, branquinho, em vez de uma característica desaparecer, eu tenho um fenótipo novo, intermediário, que é rosa, tá? Então, é incompleta a dominância, tá vendo? Não existe assim, um dominou o outro. Não, é incompleto. Ou então aparece um fenótipo intermediário entre os dois. O albino não, ou tu é albino ou tu é pigmentado. Aqui não, aqui tu pode ser vermelho, ou tu é vermelho ou tu é branco, ou tu pode ser um fenótipo intermediário. O homozigoto, que é esse aqui, ó, o heterozigoto, ele tem um fenótipo intermediário, é chamado dominância incompleta, tá? Eu vou fazer isso aqui, nós vamos botar quadro de Pinet, nós vamos fazer tudo na próxima aula. E a codominância é quando você tem o branco, Vzão, tá? Que é essa vaca aqui branquinha, essa aqui de pelos vermelhos, Vzão, e que é um boi, um touro vermelho, tá? E eu tenho a vaca branca. Quando eu cruzo os dois, não existe um fenótipo intermediário, existe a presença dos dois. Os dois dominam, aparece a vaca, fica metade branca, metade marrom, metade vermelha, tá? Então, Ela fica com vitilígio? não, aqui na verdade os dois apareceram, é branquinho, o pelo branco e o pelo vermelho, ou seja, os dois aparecem juntos, tá? Os dois aparecem juntos. Aqui é um fenótipo novo, um fenótipo rosa. E a dominância total é ou você é uma coisa ou você é outra. Gente, muito obrigada.
Por que o nosso tempo de aula é tão curtinho? Só um tempinho, tão rápido. Então, muito obrigada por vocês assistirem a aula. É uma pena que eu não possa gravar, tá? Vou tentar ver se gravou a minha tela ali bonitinho para disponibilizar para vocês. Mas qualquer coisa eu vou enviar agora no link a aula gravada para vocês conseguirem assistir com calma, tá? Tudo de bom, pessoal. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Até, Boa tarde, professora. professor. Beijo, Tchau, pessoal. professora. Boa Tchau, tchau. tarde. Valeu. Boa tarde.